Olá, meus irmãos, estão todos bem? Que bom poder falar com vocês novamente, né? Poder chamar de irmãos, não é? Isso significa que somos filhos, né, do nosso querido Pai Celestial. Eu quero falar hoje, e esta pequena sequência de estudos, sobre a importância de ser filho de Deus, de nós compreendermos esse fato de sermos filhos de Deus. Muito se fala de amigos, fulano de tal é amigo da igreja, fulano de tal é amigo de Deus, mas a Bíblia fala que a coisa mais importante é ser filho de Deus. Aliás, o nosso Senhor Jesus Cristo foi colocado na cruz, morreu pelos nossos pecados para nos fazer filhos de Deus, nos dando o privilégio de chamar Deus de Abba, né? Que é uma palavra aramaica que quer dizer pai, né? Paizinho, né? No sentido de que nós, recém-nascidos, como crianças ainda, né? Podemos chamar Deus de paizinho. Entendam bem essa expressão paizinho, não é falta de respeito, mas indica que nós somos totalmente dependentes de Deus. Assim como uma criança pequena, né, que começa a falar, tudo para ela é inho, né? Tudo que ela quer, ela fala inho. Né? Então, quando ela diz paizinho, na verdade está dizendo, pai, o senhor é gigante perto de mim. O Senhor é imenso, eu preciso do Senhor para me trocar, preciso do Senhor para eu poder comer, para eu poder dormir, para eu poder ser limpo. Então, é nesse sentido que o Senhor Jesus nos deu o privilégio de, como recém-nascidos, por isso que nós temos que nascer de novo, né? O privilégio de chamar Deus de Pai é muito melhor do que chamar Deus de qualquer outra coisa humana, né? Porque nós sabemos que este Pai Celestial, ao contrário de nós, ele é fiel. Ele sabe corrigir certo, ele sabe agir da maneira certa, ele sabe corrigir da maneira certa. Nós vemos nas Escrituras que Deus, quando nos corrige, ele corrige para aproveitamento. Isso está lá em Hebreus, né? Então nós passamos pela correção divina para aproveitamento. E eu quero, com os irmãos hoje, estudar 3 elementos, né, da nossa primeira parte do estudo, que são os 3 passos para alguém se tornar filho de Deus. Mas como é que eu me torno filho de Deus? Nós cremos e somos reformados, né, presbiterianos. É Deus que nos leva à compreensão do pecado, da condenação, da morte e também da graça do Senhor Jesus. E Deus exige de nós uma resposta, não é? Então, o primeiro passo para nos tornar filhos de Deus está lá no Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 12. Muitos irmãos sabem até de cor, né? Que diz assim, João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os que acreditam no nome do Senhor Jesus. A palavra Jesus é a mesma, né, na língua do Antigo Testamento, do hebraico, que Josué. Né? O Senhor é a salvação. Até tem uma história muito interessante que Josué, quando foi chamado por Moisés, lá em Números capítulo 13, né, ele tinha outro nome, o nome dele era Oséias, que quer dizer preciso da salvação. Mas Moisés trocou o nome dele para Josué, o Senhor é a salvação. Então é o mesmo nome que em grego se fala Jesus. Né? Então nós temos aí uma ligação muito bonita daquele que passou pelo deserto para nos dar a vida eterna. Jesus passou pelo deserto, todos os desertos da nossa vida, não aquele apenas das tentações, né? Mas passou por todas as aflições para nos dar a vida eterna. Então o primeiro ponto é crer no nome do Senhor Jesus. Acreditar, ter lá dentro do nosso ser a certeza absoluta
que Jesus é verdade. Nós não vimos Jesus, nós não apalpamos Jesus, mas temos a certeza absoluta que ele vive, e que ele é verdade, e que a história dele é verdade, as escrituras são verdades. Então, o primeiro passo é crer. E para este primeiro passo, a excelente notícia é que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isto, fazendo referência à fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não é? Assim que Paulo escreveu aos Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Então, o primeiro passo é crer no nome do Senhor Jesus. E este ato de crer vem do próprio Senhor, é um presente que ele nos dá. Segundo passo, carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, 4 e 5. A importância de ser filho de Deus. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, a doutrina da adoção. A adoção é um movimento legal, né? Uma atitude legal, feita no fórum, feito no cartório, né? E que existe uma grande pesquisa para então dar o privilégio de alguém ser adotado ou de alguém adotar, né? Dividir o amor de sua família com alguém cuja família não tem amor por ele ou não pôde dar as coisas, a atenção, então ter todas as necessidades sanadas pela própria família. Então, mas a segunda grande bênção, né? O segundo grande passo é também dado por Deus, que é o ato de nos adotar. Quando cremos que Deus é Deus, quando cremos que Deus se fez Jesus por nós e nos salvou na cruz do Calvário e venceu a morte pela ressurreição, quando nós cremos nisso, que é um ato de Deus, nós dizemos sim, eu quero o Senhor. E então logo a seguir vem a adoção, ele nos adota. Por que nos adota? Efésios capítulo 2 fala que nós somos educados ou mal educados pelo inimigo. Nós éramos filhos da desobediência, vivíamos como filhos da ira de Deus, mas estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida. O ato da adoção é o fato de Cristo pagar o resgate ao sequestrador de nossas almas, o diabo, né? E pagou o resgate na cruz. Esta é a palavra de remissão e resgate, redenção. Ele nos trouxe, agora ele nos adota, nos dando o privilégio de chamá-lo de pai, e ele nos chama de filhos. Mas esta adoção mostra a dupla paternidade de Deus. Nós nascemos filhos de Deus. Foi Deus quem nos criou, Deus que nos elegeu, Deus que nos predestinou. Então nós naturalmente já éramos filhos de Deus, porém a partir do nosso nascimento humano, o inimigo nos criou, então Deus vem e paga o resgate em Cristo Jesus e nos adota. Nós pertencemos a Ele porque Ele nos fez e porque Ele nos adotou. Em terceiro lugar, nós veremos agora a segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 17 e 18. O verdadeiro Filho de Deus, o terceiro passo para alguém se tornar ou mostrar que é Filho de Deus, é deixar a vida de pecados. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 17 e 18. Citando Isaías 52:11, né, o apóstolo Paulo diz assim: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas imundas, impuras. Eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor
Todo-Poderoso, falando que nós não temos mais ligações com o inimigo, nós não podemos mais pertencer, ter a nossa vida como ela era antes de Cristo. Nós nascemos de novo. Deus nos deu nova vida. Então, esses 3 primeiros passos, queridos, são crer no nome de Deus, que é uma atitude do próprio Deus. Somos adotados por Deus, tá difícil ler sem óculos. Somos adotados por Deus e lembrando que nós somos filhos duplamente porque Ele nos fez e porque na cruz nos adotou. E temos que viver lutando contra o pecado. E a boa notícia é que para lutar contra o pecado, Deus está em nós como o Espírito Santo. E é exatamente por isso que nós nos arrependemos, é exatamente por isso que nós choramos pelos nossos pecados, porque Deus está presente. Deus derrama sobre nós a importância de sermos seus filhos. E é tal a importância que Ele nos chama, Ele nos limpa, Ele nos perdoa, Ele faz todas as atitudes necessárias, mas cabe ao homem dar a resposta. Também temos participação nisso. Nós somos influenciados pela ação do Espírito Santo para darmos a resposta: sim, eu te quero. Sim, eu quero ser adotado por ti. Eu quero ter uma outra vida, quero ter um outro padrão de vida espiritual. Sim, eu vou lutar contra o pecado. Que Deus nos ajude a isso, a desfrutar do fato de sermos filhos de Deus, do fato de sermos chamados filhos de Deus e poder chamar Deus de Pai. Oremos. Querido Deus, Pai poderoso, nós te agradecemos muito, Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo que nos levou para o arrependimento de nossos pecados e mostrou realmente que Cristo é a razão da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a lutar contra o pecado e cuida, Senhor, de cada um que está participando desses vídeos, que sejam edificados para a Tua glória. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos seus filhos para vivermos nesta linda família da fé.